Olá! Se você gosta de temas relacionados à reflexão da vida e morte, eu recomendo esse livro aqui, A Morte de Ivan Ilish, de Tolstói. Desde o primeiro capítulo é apresentado uma situação já muito clara do que acontece com esse protagonista. Ele morre e a gente vê a perspectiva dos funcionários e familiares do Ivan Ilish, que estão indo para a casa dele dar as condolências conforme o funeral, né? Deixa muito claro que os funcionários, os colegas de trabalho enxergavam Ivan Ilish como um homem renomado, de uma carreira muito cobiçada, que as pessoas estavam muito interessadas depois de sua morte de quem tomaria esse papel importante. E também é mencionado nesse primeiro capítulo o relacionamento da esposa dele e os filhos. A filha mais velha já estava em noivado, casada praticamente. O filho mais novo era o mais apegado ao pai e a quem mais sofria com essa situação. E a esposa que, naquele exato momento que o marido já havia morrido, ela estava preocupada com a pensão que iria receber. Quanto ela poderia receber o mais possível depois dessa morte. No segundo capítulo já menciona o surgimento de Ivan Ilish, de que família ele veio, qual era a relação que ele tinha com os colegas e também a forma como ele se relacionava com a sua vida acadêmica. Ele veio de uma família tradicional que aparentemente não tinha nenhum problema financeiro porque era bem estável. O pai dele tinha um cargo que não poderia ser demitido. Então, o filho mais velho já tinha planos e já seguia o mesmo caminho que o pai. Já o terceiro filho era um filho mais desleixado, que não tinha muito futuro. E o Ivan Ilish era um intermediário. Ele era carismático, mas ao mesmo tempo muito compromissado. E ele tinha, sim, um aspecto que cobiçava ter uma vida digna. Tanto que uma das características foi a esposa que ele buscou. Não era uma mulher que, vamos dizer assim, que ele estava extremamente apaixonado, mas ele viu características dela como uma boa família, uma mulher bem conceituada, arrumada, e isso fez com que ele se comprometesse com ela. Que mais à frente a gente vê que ao início desse relacionamento estava indo muito bem, eles se davam muito bem, mas por conta de questões financeiras que o Ivan Ilish teve um momento da vida dele que começou a passar por problemas e também por contradições, controvérsias, discordâncias, eles acabavam tendo um relacionamento muito conturbado. E mais adiante, quando o Ivan Ilish consegue uma profissão mais estável e ele também começa a pensar em um futuro para aquela relação, também para a família dele, ele projeta uma casa antes mesmo de chamar a esposa dele para morar com ele nesse novo ambiente que ele estava dando início novamente. E essa casa ele foi muito bem planejado para ter características do status social dele. Então, vamos dizer o seguinte, que para aquela época, fazendo comparativos de casas, de família, que estavam relacionados com essa parte de juiz, era muito similar. Mas para ele era como se fosse uma grande conquista que ele tinha feito. Então, mais à frente, nessa organização da casa dele, o Ivan Ilish passa por um acidente. E depois disso ele começa a sentir perturbações e dores. E aí que ele vai ser consultado. Ele vai em um médico avaliar para ver o que havia acontecido. Só que depois de algumas consultas, os médicos não sabiam resolver esse problema e ele sabia que essas dores não passavam, que isso poderia ser agravado. Mas mesmo assim, os médicos agiam, na visão dele, com total indiferença, como se tivesse fazendo mais um dos casos dele como juiz. É só um paciente. Ele estava preocupado com a situação dele, que cada vez mais se agravava, mas os médicos dele estavam somente fazendo o papel dele. E a esposa dele, ao longo dessa jornada, na visão dele, ela demonstrava total indiferença. Ela somente retrucava, dizendo que ele não estava seguindo adequadamente os tratamentos e que era culpa dele. E
Um dos motivos da relação deles também piorar foi por causa disso. Ele não enxergava a esposa dele como alguém que se importava com ele. E ele sabia, pressentia que a vida dele estava se esvaindo. E também é mencionado várias vezes que essa conturbação entre a relação dele e da esposa fazia com que ele deixasse, abandonasse a família dele, a casa de lado, e se concentrasse totalmente ao trabalho. E também nos tempos livres dele, ele jogava com os amigos e passava a noite lá, praticamente. E isso não melhorou muito a situação dele, né? Mas por conta desse agravamento, ele se tornou um cara mais bruto, conturbado, em aspectos como pessoa ele estava cada vez mais insuportável, e isso poderia sim ser atribuído como consequência da doença. Uma das poucas pessoas que o Ivan Lit tinha uma boa relação, que se compadeciam com ele, eram um dos funcionários, que ele demonstrava estar muito presente e também ouvir ele e ter esse ato mais sensível em relação ao seu amo, não por estar simplesmente contratando ele, mas também por se importar com a situação que ele passa. E também o filho dele, que estava muito preocupado com o estado do pai, as dores que não se cessavam e ele estava sofrendo muito. Mas o que a gente aprende ao longo dessa jornada? Depois de muitas dores, muitas lamentações, muitas reflexões, o Ivan Lit termina a vida dele se conformando com a morte. Ele, depois de procurar ir atrás do médico mais caro, mais renomado, e mesmo assim não resolveu o seu problema, ele enfim se conforma que não tinha mais jeito. E o que nos faz refletir muito na história é a forma como a gente lida com a vida. O Ivan Lit, ele queria de qualquer jeito sobreviver àquela situação, ele achava que ele merecia isso, mas depois de refletir tudo que ele havia passado, ele percebe que a vida dele não era tudo o que ele pensava. Ele não estava feliz com o trabalho dele, ele vivia em uma plena rotina de só cumprir os seus compromissos, mas aquilo não satisfazia ele de fato. A esposa dele era uma mulher rabugenta, problemática, mas também a relação deles foi se esfriando ao longo do tempo. E ao refletir toda essa situação, ele percebeu que quando ele era feliz, era na juventude dele, os aspectos da vida dele que traziam mais beleza, era quando ele ainda não tinha conquistado tudo o que havia feito. E uma das maiores reflexões da obra é relacionado à gratidão. Ele, depois de muita dor, ele se conforma que aquele era o momento dele partir e que as pessoas que estavam com ele eram a filha, o filho e a esposa. E elas continuaram com ele até o fim. Então, esse é um resumo geral da obra de 70 páginas, mas é claro que se você ler, você vai enxergar outra perspectiva. Essa foi a minha perspectiva na versão que eu li aqui. E o que eu posso dizer dessa obra, eu achei muito interessante, porque a gente passa muito tempo, perdendo tempo, achando que está seguindo o que deveria ser feito, mas no final a gente não é grato de verdade. Aí chega uma circunstância, às vezes essa circunstância não tem mais jeito, e ao invés de a gente aproveitar isso para nos trazer essa lição, a gente acaba sendo mais ingrato ainda e criando mais aversão às coisas que a gente tem. E eu vou fazer uma propaganda, é claro. Recentemente eu publiquei um e-book na Amazon, também relacionado ao tema de morte, que também fala um pouco sobre isso, sobre uma personagem que ela acabou morrendo e que ela fez um contrato com a morte. E esse contrato permitia que ela pudesse ainda existir na Terra sem se comunicar com os humanos. E também é um estilo bem reflexivo. Coincidentemente, acabei seguindo esse mesmo caminho. Quem sabe se essa obra me influenciou ou não. Mas é isso, gente. Se vocês já leram essa obra de A Morte de Ivan Lit, de Tolstói, e tem uma outra perspectiva, enxergou outra coisa, pode comentar aqui, eu gostaria de saber.
E esse livro aqui, essa edição que eu tenho em mãos, ela fala sobre duas obras, A Morte de Ivan Lit e Senhores e Servos, que eu vou comentar em outro vídeo, que tem aspectos muito parecidos, né, que fala também sobre a morte, o que dá para fazer, que ação você pode tomar quando está em uma situação prestes a morrer. E é isso. Tchau!